Boa noite. Demorei um pouquinho. Gostaria que vocês me dissessem, por favor, se a imagem está boa, se o som está bom, se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo. Elcia, querida, você está conseguindo me ver? Me ouvir bem? Boa noite. Tem alguém aí? Estou aguardando alguém me dar o ok para saber se o som tá bom. Se estão me vendo. Se alguém estiver na sala, por favor, manda um ok para eu dar continuidade. Ah, Elcia, ótimo. Tá, o som tá bom, Elcia? A imagem também? Oi. Então tá tudo bem? Podemos seguir? Oi, Rafaela, boa noite. Vamos lá, né? Nós já estamos um pouquinho atrasados devido à tecnologia, mas tudo bem, tá tranquilo agora. Como leitura inicial, para que a gente faça... Karina, boa noite. Então tá bom, tá todo o som tá bom, a imagem tá boa, vamos lá. Eu vou ler como preparação da nossa prece, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, a lição número 1, Mãos à Obra. Que fareis, pois, meus irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo 1 Coríntios 14, 26. Eu vou pular uns trechos e vou assim ao que eu considero aqui mais interessante, para que a gente entenda o contexto de que Paulo fala: o que fareis vós, meus irmãos? Essa chamada de Paulo aos coríntios. Então ele diz assim: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros de Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimentasse cada qual no serviço edificante que lhe compete. Então Paulo começa falando, né,
que nós temos tudo, assim como nós temos hoje. A igreja de Corinto estava passando por uma série de dificuldades, assim como nós estamos passando por uma série de dificuldades. Mas o que ele diz? Quando vos ajuntais cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, essa é uma chamada de Paulo a todos nós, diante das nossas dificuldades. Faça-se tudo para a vossa edificação. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao Senhor da vida, pedindo a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão, nosso amigo, nosso Mestre Jesus, que nos abençoe, que abençoe cada um que se encontra nessa sala virtual, que todos possam receber em seus lares nesse momento a visita dos amigos e benfeitores amigos, que a nossa reunião possa ser abençoada, possa ser, neste momento, possamos todos estarmos amparados pela espiritualidade superior, para que nesses singelos estudos, nesses minutos em que vamos interpretar um pouco do Evangelho de Jesus na base de uma literatura, que possamos estar todos protegidos, abençoados e amparados. Que assim possa ser, hoje, agora e sempre. Queridos, então vamos ao nosso tema, né? Nosso tema, o tema escolhido para hoje. Há algum tempo atrás, e balançou aqui, eu lendo com vocês, estudando um tema, me recordei de um livro que eu já tinha lido há algum tempo atrás, e que quando eu li, eu recebi esse livro de uma amiga, e quando eu li, eu falei, vou fazer um estudo desse livro. Fiz um pequeno estudo dentro das minhas possibilidades, fiz um pequeno estudo, apresentei em uma casa espírita, e nunca mais peguei no livro, nunca mais toquei retomei esse estudo. E um dia no YouTube, vendo algumas palestras, me deparei com José Raul fazendo um estudo sobre o mesmo livro. Então, eu até comentei no dia como a espiritualidade, né, trabalha em todos os campos. É com Zé Raul, grande orador, palestrante, um médium extraordinário. E aqui numa cidade, né, de Campos, com uma pessoa estudiosa, um pouco estudiosa, que precisa estudar mais a doutrina espírita. Aí depois eu comecei entrando no YouTube e vi em várias cidades, em vários estados, o estudo do mesmo livro. Então, como a espiritualidade vai disseminando, né, e que aquilo que a gente precisa fazer e saber chega até nós através das mãos amigas. E foi uma amiga que me apresentou esse livro. Esse livro são Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. É um livro que fala da filosofia tolteca. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse livro e trazendo sempre a luz do Evangelho de Jesus. Então, vamos começar falando, já que o título do livro, né, são Os 4 Compromissos, vamos nos perguntar o que a gente entende por compromisso, né? O que é compromisso para nós? Como é que nós entendemos isso? Cada um, naturalmente, terá um conceito, mas os conceitos ficarão bem próximos, apesar da divergência na forma de conceituar, mas o conteúdo principal vão ficar muito próximos. Então, o que nós podemos entender como compromisso? Eu vou ao dicionário, né, como sempre a gente faz, para conceituar. Compromisso, no dicionário, é o seguinte: é uma responsabilidade adquirida em virtude de uma afirmação verbal ou escrita, feita por nós mesmos. Então, compromisso tem a ver comigo, tem a ver com responsabilidade que eu adquiri, ou de uma forma verbal ou escrita. A expressão ter um compromisso significa estar ocupado em uma data. Eu tenho um compromisso, estou ocupado ali. Ou ter um vínculo ou um acordo com alguém que não precisa ser formal, mas que precisa desse entendimento das duas partes. Ou de mim para comigo mesmo. Eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade com a doutrina, eu tenho uma responsabilidade com a minha saúde. Então, é um compromisso. A palavra compromisso deriva de promessa, ou seja, com promessa. Então, quando eu falo em compromisso, eu estou falando de com promessa.
Existem centenas de compromissos que assumimos com outras pessoas, mas existem compromissos que assumimos conosco mesmo. Com o nosso sonho de vida, um compromisso com Deus, um compromisso com a sociedade, com nossos pais, cônjuges, filhos, irmãos, amigos. Quer dizer, são responsabilidades que nós assumimos ou verbalmente ou assumimos oralmente, mas nós assumimos essa responsabilidade. Contudo, diz aqui o autor espiritual, o mais importante são os compromissos que firmamos conosco, dizendo quem somos, como nos sentimos, no que acreditamos e como devemos nos comportar. Então, o maior dos compromissos, pelo que eu entendi, é o compromisso com o nosso autoconhecimento. Então, o maior investimento que nós podemos fazer é com o nosso autoconhecimento. Então, isso é um compromisso, é o nosso primeiro compromisso. Quem somos? Sabemos quem somos, de fato. Como nos sentimos? Prestamos atenção nas nossas emoções? Prestamos atenção nos pensamentos que são recorrentes, que permeiam a nossa vida, a nossa casa mental, que tiram o nosso sono? Percebemos? Temos convicção daquilo que acreditamos e de como devemos nos comportar para viver dentro de uma coerência com aquilo que nós acreditamos? E de onde vêm as nossas crenças? Quantas questões, quantas perguntas, quantas coisas que nós precisamos descobrir e entender de nós mesmos. Daí a importância do autoconhecimento. O resultado dos compromissos que firmamos conosco é o que se chama de personalidade. Personalidade são as características psicológicas que determinam o nosso padrão de pensar, sentir, agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de cada um de nós. E como é que se forma a nossa personalidade? A nossa personalidade é um processo gradual, nós construímos constantemente. É gradual, é complexo e único de cada indivíduo. Para Jung, a totalidade da personalidade é a psique. Então, a totalidade é a psique. E na nossa personalidade tem vários princípios. Os princípios da equivalência são 3 os princípios. O princípio dos opostos. E é isso que nós vamos ver, né? Esse princípio dos opostos, daqui a pouquinho. Nesses compromissos nós dizemos, nos compromissos que nós assumimos conosco mesmo, isso é o que eu sou. A gente pode afirmar, isso é o que eu sou? E isso é aquilo em que eu acredito. Isso nós podemos afirmar. Posso fazer certas coisas e outras não. Todos nós temos essa, se estamos bem e sabemos o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Isso é realidade, isso é fazer. Isso é possível, aquilo não. Aí a gente já começa a se explicar. O que é possível? Possível é aquilo que eu acredito que eu sou capaz de fazer. Mas será que eu sei o quanto eu sou capaz de fazer? Eu me lembrei agora, nem tinha lembrado quando eu estava fazendo isso, quando meu filho, isso há 29 anos atrás, ele que agora vai fazer 38, ele é pequeno ainda, e eu saí de carro, e quando cheguei com o carro, botei na garagem, mas eu tinha um mau hábito de deixar o carro engrenado. Naquela época que eu não tinha carro automático, o carro era manual, e entrei rápido com uma bebezinha, fui sair para comprar uma coisa assim. Quando meu marido foi entrar no carro, a criança sempre gosta de passear. Meu marido entrou no carro, ele passou na frente do carro. Só que o carro estava engrenado e o carro prendeu ele na parede. Quando ele gritou, mamãe, eu vim correndo e eu não sei de onde eu tirei forças para empurrar o carro, que era uma Paraty na época, um carro que não é um carro pequeno, e eu empurrei mais ou menos uma distância de 50 centímetros, suficiente para que afastasse, para que eu pudesse tirá-lo da parede. Graças a Deus não aconteceu nada. Eu não sabia da minha força. Eu não sabia dessa minha potência. Eu não sabia que no estresse absoluto, vendo
situação de aperto eu é capaz de ter tanta força. E depois eu comecei vendo, depois desse episódio comigo, de mães que levantaram o carro para tirar os filhos embaixo. Comecei, aí a gente vê, será que eu sei o que é possível? Será que eu me conheço o suficiente para saber se eu consigo fazer e se eu não consigo fazer? Então, nós não temos ainda uma noção da nossa potência. Apesar de Jesus ter dito, vós sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer e muito mais. Então, nós ainda não temos a noção da nossa potência. Então, aprendamos isso, não só falando de situação que exige uma decisão para o nosso bem-estar, para a nossa alegria. Então, a gente não precisa de muita adrenalina para ver a nossa força, não a nossa força física, mas a nossa força espiritual. Daquilo que nós, como ente, como seres, né, criados à imagem e semelhança de Deus, aqueles que Jesus disse, é tudo aquilo que eu faço, podereis fazer e muito mais, que afirmou que somos deuses. Então, que nós possamos descobrir essa potência no momento de descoberta de nós mesmos, para usarmos essa potência para o nosso crescimento, para a realização, aquilo que a gente posterga, daquilo que a gente faz porque que não dá conta ou porque não quer enfrentar. Então, isso é possível? Eu sei que é possível. Né? Eu sei que é possível. Eu salvo tudo, posso naquele que me fortalece. Então, eu preciso saber quem me fortalece, o que me fortalece. E aí eu preciso começar a entender quais são os meus compromissos. Que responsabilidade eu assumir. Que responsabilidade eu assumir. Esses são os meus compromissos. Quem sou eu? Diz Jung que o processo de individuação é um processo de uma vida. E o que significa individuação? Ser aquilo que viemos ser, fazer aquilo que viemos fazer. Então, é um processo de individuação porque depende desse diálogo nosso conosco mesmo, com aquilo que é a nossa sombra, com o nosso ego. Então, esse é um processo de uma vida, né? Então, vamos ao livro, né? Vamos agora ao livro, nós já vimos o que é compromisso. Então, 4 compromissos, 4 responsabilidades que esse livro traz que nós devemos assumir. Compromisso como responsabilidade que assumimos. E sobre o autor é Dom Miguel Ruiz, ele é um médico cirurgião e é também um Nagal. O que é Nagal, segundo o livro? Nagal é um descendente dos mestres toltecas. O Nagal eram os mestres da escola secreta dos toltecas. E o que são os toltecas? Quem foram os toltecas? Os toltecas, eles viveram... Vou pegar aqui uma ajudinha, né, para ficar mais fácil. Então, os toltecas é um povo pré-colombiano, quer dizer, antes de Colombo, antes do espanhol, do europeu chegar na América, mesoamericano, que dominaram parte do México central entre os séculos X e o século XII, entre o século X e o século XII. E eles introduziram na América o calendário, a escrita e o trabalho com metal. Então, só para a gente fechar a ideia dos toltecas, milhares de anos atrás, os toltecas eram conhecidos no sul do México como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos falam dos toltecas como uma nação ou raça, mas, na verdade, os toltecas eles eram cientistas, artistas e formavam uma sociedade para explorar e conhecer a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Encontram-se como mestres Nagal, que Dom Miguel Ruiz é um deles, e estudantes de Teotihuacan, a cidade antiga das pirâmides, próxima à cidade do México, que era conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Então, por que eles eram conhecidos como os homens, o homem que se torna Deus? Jesus já nos trouxe todas as dicas, mas a gente vai ver que os toltecas, na linguagem dele, falar da mesma coisa. A cultura tolteca, um pouquinho sobre a cultura
primeiro estado político-militar pré-colombiano foi o Império Tolteca. Como eu já falei, eles introduziram o calendário, a escrita, o trabalho com metal. Mas a grande mensagem dos toltecas: somos filhos do sol e nossa natureza é brilhar. Esse deveria ser o nosso mantra. Somos filhos do sol e a nossa natureza é brilhar. Vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço podereis fazer e muito mais. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quem nos afirma é Jesus. E os toltecas tinham como grande mensagem: somos filhos do sol, sem serem cristãos. Somos filhos do sol e nossa natureza é brilhar. Vamos guardar isso, gente? Somos filhos do sol. E a nossa natureza é brilhar. Como eu costumo dizer, nós somos pequeninas centelhas de uma chama luminosa que é Deus. E aí nós vamos aos compromissos. Nós vamos aos compromissos que o livro traz, né? O primeiro compromisso. Nós já vimos que compromisso é uma escolha que eu faço, é uma responsabilidade que eu assumo. E o compromisso faz com que a gente sustente uma escolha que a gente fez, que a gente se comprometa a sustentar uma escolha que a gente fez. E qual o primeiro compromisso que ele traz? Seja impecável com a palavra. Seja impecável com a palavra. Isso aí é um convite, né? Já que a palavra é a ferramenta mais poderosa que você tem, use-a sempre para a verdade e para o bem. Assim como a palavra é capaz de construir, também pode destruir tudo em questão de minutos. Deixa eu só, tô dando uma coladinha aqui, porque faz tempo que eu não olho para esse texto. E outra coisa, no livro ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que nós não temos medo, nós homens, um grande medo da morte. Nós temos medo de viver. E isso eu presencio quando chega uma pessoa com depressão. Como, né, eu atendi hoje uma pessoa que está no processo depressivo, está se tratando, está tomando medicamento, mas ainda está em processo. Ele falou assim, quantas vezes eu pensei em tirar a minha vida? Então, o medo, o grande medo não é da morte, o grande medo é da vida. E por que a gente teme a vida se ela é plena de possibilidades, né? E aqui no livro ele fala isso. Por quê? Porque nós trazemos muitas crenças lá de trás. Nós trazemos muitas palavras que nos disseram e que nós aceitamos como verdade e que isso passou a fazer parte do nosso sistema de crenças. Essa pessoa, esse jovem que eu atendi hoje, ele fala inclusive de um comentário do pai com relação ao corpo dele e que ele levou muito tempo usando roupas largas, com vergonha do próprio corpo. E isso fez com que ele se fechasse e ficasse uma pessoa introspectiva por um comentário que o pai fez numa brincadeira, mas que ele assimilou aquilo como verdade, entrou no sistema de crença e passou a fazer parte dele, o que Freud chama de conteúdos inconscientes, questões que situações, aquilo que nós ouvimos que não foi elaborado, e Jung também fala disso, que fica como conteúdo inconsciente, mas que na verdade nos dirigem. Então, por um comentário, por uma palavra usada, né, como uma brincadeira, inadvertidamente, essa alterou todo o processo de vida dessa criatura. E aí a pessoa se sente vítima, se sente incapaz, se sente inferior, e a vítima carrega a culpa, o Dom Miguel Ruiz nos diz, a responsabilidade e a vergonha, e começa a entrar no processo de coitadinho de mim, um processo de vitimização do complexo de vítima que fala em Jung. Coitado de mim, não sou bom bastante, não sou inteligente, todo mundo vai ver essa deficiência que meu pai apontou, que nem era uma deficiência, foi uma brincadeira, né? Então,
nós começarmos a perceber a importância daquilo que a gente faz, a força que tem a palavra. Dom Miguel Ruiz, eu estou procurando aqui no livro, ele diz que a palavra, ela tem magia, porque ela provoca encantamento. E que através da palavra nós podemos fazer magia branca, aquela que encanta para o bem, para a elevação, mas nós podemos fazer magia negra, aquela que deprime, aquela que faz com que a pessoa entre num processo de fechamento, de crenças que não são verdadeiras sobre si mesma, e isso vai impactar seu processo de vida, de felicidade, de bem-estar, né? Então, e ele diz assim, a partir daí os seres humanos vivem se punindo por não serem quem acreditam que devem ser. Porque um comentário que o pai fez, porque o comentário que alguém fez, o comentário que alguma coleguinha fez. Mas, então, por isso, ninguém pode fazer mais mal para você com tanta eficiência do que você mesmo. Quando a gente começa a ouvir o que o outro fala e a gente começa a acreditar, isso começa quando criança, né? Então a gente começar a prestar atenção naquilo que a gente fala com as nossas crianças, aquilo que a gente fala com o outro. A nossa palavra, ela tem magia e provoca um encantamento. Durante toda a nossa vida, ninguém faz você sofrer mais do que você mesmo. O limite desse autossofrimento é exatamente o limite que você irá tolerar dos outros. Então, nós ficamos tão intolerantes conosco, tão críticos de nós mesmos, porque fazemos isso com o outro. Levamos a nossa vida criticando o outro o tempo inteiro. Nesse compromisso o primeiro compromisso, qual é mesmo? Seja impecável com a palavra. Dom Miguel Ruiz diz assim, parece simples, mas é extremamente poderoso. Ele não diz que é difícil. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? Por que sua palavra? Ele é o poder que você tem de criar, o dom que vem, ele coloca como um dom, que vem diretamente de Deus. E ele fala, o livro da Gênesis, na Bíblia, falando da criação do universo, diz... No início havia o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Através da palavra que você expressa, através da palavra você expressa seu poder criativo. Então, por que ele diz que ninguém pode fazer mais mal para a gente do que a gente mesmo? Porque quando a gente começa a falar mal da gente mesmo, como é que o eco que isso tem, e como é que isso vai fazendo com que a gente tenha comportamentos que a gente não quer ter. E não precisa nem que ninguém fale, porque a gente já está falando. Então, muito cuidado com aquilo que a gente fala. No livro Fonte Viva, na lição 43, tem uma mensagem de Paulo, que Emmanuel nos traz, faz o comentário. 43, está aqui. 43. O título é Linguagem. E ele fala o seguinte, começa com uma mensagem de Paulo para Tito. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. E Emmanuel traz para a gente o seguinte, através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para com os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga das nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta,
A observação do maldizente confunde. Então a palavra maldiz ou bendiz. A palavra, como diz o Dom Miguel Ruiz, é magia, encantamento branco, positivo. Ele coloca o branco, né? E a magia negra, essa terminologia que hoje a gente nem deve usar, mas de sombra, de escuro, daquilo que está encoberto, daquilo que é negativo, né? E nós precisamos estar muito atentos a isso, ao que nós falamos de nós mesmos, ao que nós falamos para aqueles que estão ao nosso redor. E Paulo e Emmanuel diz assim, no final, a linguagem, no nosso entender, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Então, cuidado que a gente tem que ter com a palavra, porque a palavra é energia, né? E se é energia, interfere no outro. Energia, quer dizer, interfere no ambiente que nós estamos. Então, a maneira, a expressão, o tom de voz, o timbre da voz. Tem pessoas que têm uma voz que já é mais agressiva, que assusta, que altera. Então, a gente tem cuidado. Quer dizer, nesse exercício, nesse cuidado com a nossa palavra. E ele diz assim, se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. E Emmanuel encerra assim, Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. A receita adequada aos aprendizes do Evangelho no uso da linguagem, da palavra. E vamos ver o que Paulo nos orienta. Qual é a receita? Nem linguagem doce demais, nem mimimi, né, gente? Que passa inautenticidade. Então, Paulo diz assim, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Os excessos, o demais, sintoma, dor. Então, nem doce demais, nem amarga em excesso. O equilíbrio, o caminho do meio. Nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então, essa receita de Paulo aí para gente seguir. E no livro também, o Dom Miguel Ruiz, ele vai falar da filosofia dos toltecas e ele traz uma temática que a gente sempre acha que é uma temática do outro, né? Então, quando nós estamos conscientes do enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai da nossa boca. Então, é uma questão, que tipo de poder sai da nossa boca? Que tipo de magia sai da nossa boca? Que tipo de encantamento sai da nossa boca? Né? Isso aí a gente precisa estar atento. É uma palavra de temor, de desânimo. É uma palavra que a gente diz, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, eu estou assim, mas eu posso mudar. O outro, mas ele é assim mesmo, não tem jeito. Isso aí tem jeito, né? Um temor ou uma dúvida plantado em nossas mentes é capaz de gerar um drama infinito de eventos. E ele vai comparar aqui, ele vai falar de Hitler. Ele vai dizer assim, a nossa palavra é pura magia. Ela é tão poderosa que uma única palavra pode mudar ou destruir a vida de milhões. E ele vai se referir a Hitler, falando que, através da palavra, ele ativou o medo das pessoas e, como uma grande explosão em cadeia, ocorreram assassinatos e a guerra se disseminou no mundo inteiro. Seres humanos destruíram seres humanos porque tinham medo uns dos outros, pelo uso da palavra. Foi através da palavra que Hitler conseguiu fazer tudo isso, disseminar um medo de homens, de um pelos outros, fazer com que assassinatos acontecessem. Então, a mente humana é um terreno fértil, onde as sementes estão
sendo plantadas continuamente. A nossa mente é um terreno fértil. Então, atenção com boa leitura, atenção com bons programas, atenção com aquilo que a gente vê na televisão e que a gente alimenta. Nossa mente, a mente humana é terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Que tipo de conversa eu gosto? Que tipo de mídia que eu gosto? Que tipo de notícias que eu divulgo? Que tipo de mensagens eu mando adiante? Tudo isso são sementes. E como ele diz aqui, nós já sabemos, a mente humana é terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Então, como nós estamos usando a palavra? A palavra, diz Dom Miguel Ruiz, é como encantamento. Eu acho lindo isso. É como encantamento. E os seres humanos costumam usá-la como feiticeiros, encantando-se impensadamente uns aos outros. Então, nós precisamos sair do processo, que o nosso processo é de expansão da consciência, entender que a nossa palavra é como um encantamento, mas nós precisamos ter consciência do uso que nós estamos fazendo, que tipo de encantamento, o que nós estamos fazendo com a nossa palavra. E Dom Miguel Ruiz se fala aqui das fofocas ou mexericos, né? Ele diz que só se espalham, elas só espalham o veneno que pode se voltar contra você depois. Então, o cuidado com esse mexerico, de falar de alguém ou de falar de alguma coisa, vamos ter cuidado, prestar atenção nisso. Outra coisa que Dom Miguel Ruiz fala, cumpra sempre o que promete, começando por você. Ser impecável também significa assumir a responsabilidade por seus atos, sem se culpar por esta ou aquela escolha. Minha gente, de novo a culpa. Cuidado com a culpa. Precisamos entender a nossa culpa, saber que nós temos culpa. A culpa é necessária para quê? Para que a gente ressignifique. Ressignificar a culpa significa entender. Eu tive responsabilidade, mas eu vou fazer diferente. Eu vou aprender com isso. Vou fazer de outra forma. Serve para o nosso processo de elevação, de transformação. Não para que a gente fique circulando naquele mesmo lugar da culpa. Porque que eu fiz, como é que eu fiz, remoendo. Não vai sair do lugar. Essa culpa é uma culpa patológica. A culpa saudável, ela nos promove, ela nos leva adiante, porque ela faz com que a gente aprenda da gente mesmo, aprenda da situação, ressignifique, mude, avance. Jesus recomendou, expressa e taxativamente. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, Jesus está lá em Mateus 5,37. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Isso é nós agirmos de uma forma íntegra. As pessoas sabem, é sim ou é não, é o que é certo, né? Isso é agir com assertividade, é usar a palavra com assertividade. Então, seja o nosso dizer sim, sim, não, não. Sim pra gente, não também pra gente. Cuidado para não ficar falando muito sim fora e muito não aqui para dentro. É preciso que a gente fale sim, que a gente nos presenteie com cuidado, com afeto, com atenção, sem as culpas desnecessárias, que eu costumo dizer que são malas carregadas de pedra, e que a gente não vai construir um templo com elas, né? Só vai fazer mal para a coluna. Isso aqui eu já falei, a linguagem. E agora a reflexão sobre esse primeiro compromisso. O que eu falo é verdade, bom e útil? Aí o crivo de Sócrates. O que eu falo é verdade? Bom, beleza. O que eu falo é útil? Beleza, posso continuar. O que eu falo é bom? Se não é, não faz. Se não for verdade, não faz. Se não for útil, não fala. Se não for bom, guarda, espera, para quando aquilo se transformar, então, mas passa pelo crivo de Sócrates. Eu só devo falar se for bom, se for verdade, se for útil. O que falo constrói ou destrói? Como eu tenho usado essa palavra? Que encantamento? O que eu tenho colocado, né? Espalhado ao meu redor? O que eu tenho dito para mim mesmo? O que eu falo edifica, me edifica? Edifico bem ou alimento mal?
O que eu falo gera liberdade ou escravidão? Me liberta? Me escraviza? Escraviza o outro com opiniões negativas, com comportamentos que não são comportamentos que vão fazer com que ele consiga ser quem ele é e fazer o que ele pode, viver a potência que ele traz? Uso a palavra na direção do amor e da paz? Ficam aí essas perguntas. E vamos nós lá para o segundo compromisso, que o tempo passa rápido. Eu tenho que andar rápido nos outros compromissos para conseguir falar os 4, né? Senão não tem graça, né, gente? O segundo compromisso: não leve nada para o lado pessoal. Mais uma vez, Dom Miguel Ruiz não fala isso, mas eu vou repetir a mesma coisa que ele disse lá no primeiro. Não é fácil, mas é poderoso. Né? Não é fácil não levar as coisas para o lado pessoal, mas é muito poderoso. Então ele diz assim: não leve nada para o lado pessoal. Os outros não fazem nada por sua causa. O que os outros falam e fazem é uma projeção da própria realidade deles. É uma projeção da própria realidade. Tem a ver com a própria pessoa, né? Tem a ver com a própria pessoa. É uma projeção da própria realidade, dos próprios sonhos. Quando você se torna imune às opiniões e ações dos outros, não será mais vítima de sofrimentos desnecessários. Falei, não é fácil, mas é poderoso. Então vale a pena. Estou vendo se eu deixei de falar alguma coisa aqui com relação ao primeiro compromisso, né? Acho que não, acho que nós falamos tudo. Agora nós vamos para... Estamos no segundo mesmo. Uso da palavra. No livro Pão Nosso, só porque tem umas referências aqui, gente, que eu não decorei, então eu preciso estar olhando para aqui. Ainda no segundo compromisso... Não sofra pelos que os outros dizem a seu respeito ou para você. Isso é a opinião dele. A realidade vai ser sempre uma interpretação. Ricardo Nogueira costuma falar isso para a gente lá no Alto de Souza, falava insistentemente. A realidade é sempre uma interpretação, isso é uma grande verdade. Cada pessoa interpreta as situações da vida de acordo com as suas percepções, de acordo com a sua experiência. Então não sofra pelo que os outros dizem a seu respeito ou para você. Nada disso é motivado por seus atos, e sim por quem faz os comentários. Cada um vive num mundo diferente. Levar tudo para o lado pessoal significa presumir que os outros conhecem o seu mundo. Esse é o pensamento deles sobre o mundo, não o seu. Eu tenho uma fábula de Esopo que eu costumo contar, eu vou contar rapidamente porque eu tenho só muito pouco tempo para falar de mais 2 compromissos. A história do velho, do menino e do burro. Acho que muita gente conhece, é uma fábula de Esopo que diz assim que o velho saiu indo para a feira, colocou o menino no burro, eu não sei a sequência, mas é mais ou menos assim. E foi levando o menino. Chegou numa esquina, alguém falou assim: meu Deus, mas um velho puxando o menino no burro, ele é que tinha que estar lá, montado no burro, e o menino puxando. Aí o menino desce, o velho sobe. Na outra esquina: meu Deus, mas por que o menino puxando o velho no burro? Por que vocês dois não sobem no burro? Aí os dois subiram no burro. Chegou numa outra esquina, uma pessoa falou assim: meu Deus, coitadinho desse burro, vocês não têm coração, vocês dois é que tinham que estar carregando o burro nas costas. Então eu costumo dizer que quem escuta muito a opinião do outro, o que o outro diz, acaba chegando na feira com o burro nas costas, né? Então a opinião do outro, cada um vai ter uma opinião. Cada um, mas não é a opinião deles, a experiência de cada um. Claro que a gente tem que ouvir, acolher, para depois devolver, fazer ou não, acreditar ou não, é o mundo dele, né? Mahatma Gandhi tem uma lei que é uma lei de ouro do comportamento. Ele diz que a lei do ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Então,
A lei de ouro é a tolerância mútua. Nunca pensaremos da mesma maneira, segundo Gandhi, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Cada um vai ver uma parte daquela verdade. Freud tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que de João. Quando eu falo do outro, quem está ouvindo sabe muito mais de mim, porque eu estou falando de mim mesmo, né? Porque a base que eu tenho para fazer inferências a respeito do outro sou eu mesma. Freud ainda diz o seguinte: o homem é escravo do que fala e dono do que cala. Escravo do que fala e dono do que cala. Então é o poder do silêncio. Em alguns momentos nós não podemos usar nossa palavra encantamento, com essa magia positiva, essa magia do amor e da paz. É preferível que a gente se cale, porque somos escravos daquilo que falamos e dono daquilo que calamos, segundo Freud. E nós vamos ver no livro Pão Nosso, na página 71, no capítulo 71, o livro Pão Nosso está aqui, o capítulo 71. E se ninguém vos receber... Aí é uma passagem de Jesus, né? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que significa sacudir o pó dos vossos pés? Se você chegar numa cidade, ninguém te escutar, ninguém se receber, saindo, sacode o pó dos próprios pés. O que isso significa? Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou detrito nas bases da vida, nos diz Emmanuel, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências. Então essa é a explicação de Emmanuel para essa passagem de Mateus 10,14. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então, sacudir a poeira é deixar para lá a mágoa, qualquer coisa que tenha sido desagradável. Sacode a poeira e segue em frente, né? Tem uma música que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Reconhece a queda, mas não desanima, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, e segue alegremente. Livro Pão Nosso, capítulo 71. Agora vamos para o terceiro compromisso. Qual é o terceiro compromisso? Não tire conclusões. Difícil, mas poderoso. Os três até agora. Difíceis, mas poderosos. Não tire conclusões. É fácil não tirar conclusões? Na dúvida, não ache nada. Pergunte. Na dúvida, não ache nada. Pergunte. A forma mais fácil de evitar confusões é perguntar e não deduzir. Por quê, minha gente? Porque, como diz Paramahansa Yogananda no livro... Esqueci o livro agora. Ele diz o seguinte: cuidado com a imaginação, onde existe luz, o nome do livro, Paramahansa Yogananda, onde existe luz. Cuidado com a imaginação, toda imaginação é maia, toda imaginação é ilusão. Lacan, na França, século XX, fala a mesma coisa. Cuidado com a imaginação, toda imaginação é ilusão. Por quê? Porque quando eu deduzo, quando eu imagino, eu tenho como base aquilo que eu já falei antes, sou eu mesmo. Então eu estou imaginando que o outro sou eu, pura fantasia. Então a forma mais fácil de evitar confusão é perguntar e não deduzir. E quando você não entende algo, pergunte. Uma vez ouvida a resposta, não sobrará espaço para falsas conclusões. A resposta só importa se você fizer a pergunta certa. Conclusão. Seus dramas e tristezas existem porque você acredita que as suas conclusões são as corretas. Imagine o dia que você não tira conclusões sobre o seu parceiro ou sobre todas as pessoas com as quais se relaciona. Na dúvida, pergunte.
No capítulo 179 do livro Pão Nosso, Paulo manda assim para Tito: porque também nós éramos noutro tempo insensatos. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões, as próprias conclusões que ele tirava equivocadamente de outra época, para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, apontando as nossas próprias cicatrizes, mas curando as nossas cicatrizes, acionando esse curador interno, chamando, como diz Jung, esse herói que mora dentro de nós, esse herói que nós temos. Então, não ficando apontando cicatrizes, tirando conclusão, querendo deduzir, querendo achar o que foi, o que aconteceu, o que aconteceu. Sigamos comentando defeitos e atirando espinhos na face alheia ou na própria face. Compreensão e respeito devem preceder a tarefa em qualquer parte. Compreensão conosco mesmo, mas lembrando que é compromisso, é responsabilidade. Respeito conosco mesmo, nos oferecer o bom, olhar para nós e ver por que eu estou me tratando assim. Por que eu estou me tratando bem ou eu estou me tratando mal? Por que eu estou fazendo isso comigo? Então, pode ser porque nós ouvimos muitas palavras, fomos encantados com muita coisa que não são verdades. Na questão da palavra, lá atrás, no livro ele conta a história de uma menina, né, que a menina cantando, a mãe chegou muito nervosa e falou para a menina: sua voz é horrível, fica quieta. E essa palavra, a menina acreditou, isso entrou no sistema de crenças e alterou o comportamento. Apesar de ter a voz bonita, ela não cantava mais. E esse processo é difícil de ser trabalhado. Então ficou uma menina calada, quieta, que não cantava, e a mãe era uma pessoa boa, generosa, uma mãe que amava aquela filha, mas no momento de estresse, no momento que ela não estava bem, ela lançou essa palavra. Então, de Jesus: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, perdoai e serai perdoados, dai e ser-vos-á dado, uma boa medida, cheia, recalcada, transbordante será lançada ao vosso regaço. À medida que usardes com os outros, será usada convosco. E à medida que nós usamos conosco, nós usamos com os outros. Tá lá, isso aí eu acrescentei, está lá em Lucas 37, 38. Teria negação de Pedro, processo de autoconhecimento, não vou falar. Então aqui a reflexão: evite confusões, não suponha, pergunte, a vida é para ser leve. E o quarto compromisso, porque eu só tenho 2 minutos: faça o melhor. Dê sempre o melhor de si, entendendo que às vezes o nosso melhor, uma vez vai ter um desempenho muito bom, mas o dia que eu não estou muito bem, eu faço o meu melhor, mas não vai ter um desempenho muito bem. Quantas vezes eu já falei e eu falei assim: meu Deus, mas eu sabia, eu falei do mesmo tema, mas a coisa não foi boa, porque naquele dia eu não estava bem, naquele dia eu estava com problema, eu estava com preocupações, eu estava mais ansiosa, então eu fiz o meu melhor, apesar do resultado não ter sido melhor. Mas a gente compreender isso. Eu fiz o melhor que pude, mas naquele dia o resultado não foi porque eu não estava bem. Então, acolher as nossas dificuldades, né? Ser compassivo conosco. Então, dê sempre o melhor de si, é o quarto compromisso. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. O último compromisso permite que os outros 3 se tornem hábitos. Permite que os outros 3 se tornem hábitos. Em qualquer circunstância, faça sempre o melhor, nem mais, nem menos. Tudo isso aí é Philip Domer, que é um político e escritor inglês do século XVII, desencarnou no século XVIII, final do século XVII. Ele nasceu e desencarnou no século XVIII. Tudo que vale a pena ser feito merece e exige ser bem feito. Dessa forma, você não vai julgar a si mesmo, nem se sentir culpado ou se castigar quando não conseguir cumprir um acordo. É a ação que faz a diferença. É como eu faço, eu estou colocando o meu melhor, né? Eu estou colocando o meu melhor. Eu me lembro que quando meu marido desencarnou, nós viemos do Rio,
lá do crematório, e no domingo eu estava no púlpito do Dr. Herman, falando de evangelho. Só eu sei como eu estava. Ali eu fiz o meu melhor. Com certeza as pessoas perceberam que a coisa não fluiu como fluiria em outros momentos, mas eu fiz o meu melhor naquele momento. Né? Eu fiz o melhor que eu pude, mas não foi o melhor que eu desejaria que fosse, mas foi o possível. Então, é a ação que faz a diferença. Então, os 4 compromissos dos toltecas, só para recordar: seja impecável com a palavra, não tire conclusões, nunca não levar nada para o lado pessoal, sempre dar o melhor de si. Refletir e exercitar os 4 compromissos pode mudar a nossa postura diante da vida e fazer com que nós cumpramos a finalidade do Espiritismo na nossa vida, que é nos tornar melhores, que é tornar melhor aqueles que o compreendem. E esforcemos-nos para dar o exemplo e mostremos que para nós a doutrina não é uma letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que eles nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão, quebra-se as armas da malevolência. Do Revista Espírita, 1859. O conhecimento de si mesmo, está lá no Livro dos Espíritos, questão 919, é, portanto, a chave do melhoramento individual. É, pois, o seu melhoramento individual, nos diz Kardec na Revista Espírita, 1865, o texto O que ensina o Espiritismo. É, pois, no seu melhoramento individual que todo espírita sincero deve trabalhar antes de tudo. Só aquele que dominou suas más inclinações aproveitou realmente o Espiritismo e receberá a recompensa. Então, queridos, que o Senhor nos abençoe, que possamos assumir esse compromisso, os 4 compromissos, sermos impecáveis com a nossa palavra. Espera aí só um minutinho aqui. Sermos impecáveis com a nossa palavra, não tirarmos conclusão, não levar nada para o pessoal e fazermos sempre o melhor que podemos. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Graças damos, Senhor, por esses momentos de estudo, de reflexão das tuas verdades. Fortaleça-nos, Senhor, na fé, para que possamos assumir compromissos no bem, para que a nossa palavra seja de encantamento, de amor e paz, para que a magia da nossa palavra possa levar acolhimento, possa levar transformações positivas, possa levar o teu evangelho de amor, Senhor, na vida das pessoas. Sê conosco, Senhor Jesus. Obrigada, amigos e benfeitores espirituais que amparam essa sala de estudos e que possamos despedir em paz, tranquilos, serenos, com os nossos corações elevados e vinculados às forças positivas da vida. Que assim possa ser hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês, pela paciência. Um abraço bem apertado. Se cuidem. Espero que fiquem todos bem. E muito obrigada, Elcia. Muito obrigada ao grupo pelo convite. Muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo bem grande para todos vocês que estão aí. Que o Senhor abençoe cada lar aí representado, tá bem? Um beijo bem grande para todos. Elcia, Rafa, só gente querida, né? Emília querida. Sueli. Emília, estou com saudade de você. Ana. Muito obrigada, queridos. Beijinhos, Elcia. Fique com Deus. Um beijo para vocês, queridos. Manuela.